Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou conversando sozinha. E isso é um registro de uma conversa sozinha. Que eu vou publicar, acho que alguns estranhos vão ver. Alguns, tipo assim, uns 3 ou 4. E se você estiver interessado no vídeo, tudo bem, sabe? Se essas luzes mudando não te incomodar, continua vendo como se você estivesse na conversa com alguém, que essa pessoa tá no monólogo, bem TDAH da vida. Ou não sei. Mas enfim, eu tô só registrando uma conversa minha, inclusive eu vou ficar olhando pro meu espelhinho. Vou tá nem clareando muito bem a câmera. E não me julguem porque eu estou de óculos. Não façam isso. Essa é minha vida, tá? Enfim, essa semana eu tava tendo uma conversa com um colega, né? Não vou expor nomes e nem vou expor tanto da história dele. Mas basicamente ele não superou a ex. E ele disse que não acredita que as pessoas mudem de sentimento de fato. Porque ele meio que levou fora da ex dele, né? Segundo ele, ela não gostava mais dele. Só que, gente, pra mim é óbvio que isso é possível. É triste, mas é possível sim. E na perspectiva dele, ela desde o início não gostava dele. Então, esse motivo do término era balela. Meio que ela foi taxada de narcisista. Não, ela não foi taxada de narcisista, mas ele ficou se perguntando se ela poderia ser uma narcisista devido a isso. Mas os sentimentos mudam sim. E eu tenho uma opinião que pode ser talvez muito comum, como também pode ser bastante impopular, que é que os relacionamentos perfeitos não são exatamente os mais duradouros. Por quê? Você tem uma amizade na sua infância, uma amizade muito boa. Mas aí vocês ficam adolescentes, vocês começam a mudar, gostam de coisas diferentes, passam a ter valores cada vez mais diferentes. Mas vocês querem ficar insistindo naquela merda, naquela beleza daquela amizade. Só que essa amizade se virou um fardo pra você. Mas se vocês tivessem tido aquela noçãozinha de parar a bendita da amizade quando ela parou de funcionar, então as memórias boas teriam se preservado. Não teria tido uma ressignificação desse relacionamento como uma coisa ruim, sabe? Mesma coisa para relacionamentos amorosos. Eu acho que aqueles casais que se separam não por traição, não por brigas, mas por perceber que não tem uma compatibilidade, que os dois não estão mais felizes juntos, e que terminam de forma assim, de um consenso, eu acho que é de uma maturidade tão admirável. Porque tudo bem não dar certo o matrimônio. E isso é uma coisa que a gente aprende na sociedade. Que não é um pensamento que a gente desenvolve sozinho, sabe? Que é até uma coisa que eu tava pensando hoje mais cedo. Que tem muitos pensamentos que a gente tem e que a gente consegue perceber nos outros com mais facilidade que foram só absorvidos pela criação que a pessoa teve, que a gente teve. Como, por exemplo, o pensamento de que casamento de sucesso nunca termina em divórcio, só na morte. Isso é uma coisa que a gente aprende, a gente não pegou e pensou cada um por si, 1 mais 1 é igual a 2, então, portanto, casamentos de sucesso são assim. Não, a gente absorveu isso na sociedade, nossos pais ensinaram. Isso aqui é o conceito de casamento de sucesso. Mas a gente tem mesmo que taxar as coisas como falhas sempre? Se funcionou, se o namoro, se o casamento funcionou durante o período e as pessoas souberam administrar tanto o durante o relacionamento quanto o momento de encerramento, então é um relacionamento de sucesso, porque as vidas são cheias de fases. E as fases acabam, elas vão acabar mais cedo ou mais tarde. Seja porque tá na hora de separar, de viver suas vidas, ou de ter um tempo, né, separar e depois voltar a ter uma relação, ou seja pela morte. Então acho que essa ideia bem clichê, né, falar isso, ai como sou madura, essa ideia de encontrar só a metade da laranja, realmente ela não é certa, não tá correta. A gente realmente, nós já somos laranjas inteiras. Antes de você conhecer essa pessoa, que você já não era uma pessoa inteira, tudo bem que a gente já
tem os relacionamentos familiares, nossas amizades anteriores. E toda essa socialização faz parte da gente, porque nós somos seres sociais. Mas pra você que passou por um término de amizade, de namoro, antes desse relacionamento você já era alguém. E essa relação que você acabou de perder, ela não te transformou completamente num ser que sem ela você é ninguém. Não, ela só te adicionou experiências, boas ou ruins, ou as duas coisas, boas e ruins, né? E, pô, é sofrido, né, quando uma relação acaba, porque é um processo de luto. Na minha concepção, luto é quando você, enfim, tem aquela noção de que você nunca mais vai viver aquilo com aquela pessoa, viver momentos com aquela pessoa. E de que também é um pensamento empático, de que você sabe que aquela pessoa nunca mais vai ter experiências. Mas aí no caso de relações, é um luto de que você sabe que você não vai ter mais experiências com aquela pessoa. Pelo menos não da mesma forma. Enfim, luto, não quero ser prolixa nisso, cada um tem seu conceito de luto, foda-se. O que eu queria dizer? Ai, foda-se não, morte é muito ruim. Empatia, paz, namastê. Beijos, mas não quero focar muito nesse assunto. Mas o que eu quero dizer é que você não pode se deixar esquecer de si mesmo e não ficar toda hora tentando adivinhar o que o outro sentia. Poxa, acabou, encerrou. A gente não tem o que a gente fazer, a gente vai ter que aceitar que o outro não nos quer mais, entendeu? E viver a nossa vida, procurar outras coisas. Uma menina de 15 anos falou pra mim, eu pareço muito velha, eu sei que eu pareço ter 15 anos, mas não, eu sou mais velha. Uma menina de 15 anos falou pra mim que a gente precisa ter vários focos diferentes. Como assim focos diferentes? Bem, eu tenho que ter meu lazer, meu hobby, eu tenho que ter investir nas relações familiares, nas minhas amizades, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu pet, no namoro ou não. Mas a questão é, quando uma coisa der errado, vai ser triste? Vai. Mas vai ter tantas outras coisas que podem estar dando certo, que vão estar compensando, sabe? É sobre você saber dar um equilíbrio. Porque quando você faz da outra pessoa literalmente a sua metade da laranja, quando ela vai embora, você tá literalmente perdendo metade da sua laranja. Não era pra ser assim. Era pra você ser uma laranja inteira. Entendeu? Uma laranja inteira cheia de limõezinhos e outras laranjas te fazendo companhia. Não perder metade da sua própria essência. Não é assim. Então, me traz a reflexão de que quando você passa por esse tamanho sofrimento após um término de uma relação, é porque eu acho que teve algum tipo de red flag que você ignorou. Porque, tudo bem, vai ser sofrido terminar um relacionamento de qualquer natureza que seja, mas quando ele é desse tipo que você perde a noção de si, de identidade, quer dizer que você tinha que ter trabalhado alguma coisa em si mesmo. Por que você só é inteiro se tiver aquela relação, aquela pessoa? Nem só sobre pessoas estamos falando aqui. Aquele emprego, aquele cargo, aquela vaga no vestibular. Aquela realidade. Você só é inteiro quando é isso? Não, gente, a gente tem que viver pelas pequenas faíscas. Tem um canal que eu assisto muito e sou muito fã, que é da Neuraverso. Ela faz várias reações a filmes. E ela reagiu ao filme do Soul, que eu acho que é da Pixar. Aquele fantasminha, músico lá de jazz. Enfim. E ela falou sobre as pequenas faíscas e os incêndios. O protagonista, ele vivia em busca do incêndio da vida dele, que basicamente ele queria ser um musicista bem-sucedido na área do jazz, um pianista. E toda a vida dele ele viveu pensando no dia que ele viveria isso. Mas acabou que ele não aproveitava as pequenas faíscas. Sempre ia em busca do grande incêndio, mas ele não aproveitava as pequenas faíscas. Ele não guardava no coração os momentos, sei lá, com a mãe, os momentos, seus pequenos sucessos. Ele estava sempre pensando no grande incêndio. E acaba perdendo essas pequenas faíscas, os pequenos focos. A gente não pode deixar isso acontecer com a gente. Não pode, entendeu? Daí você vai pegar, vai estipular que
aquele cargo ou aquela pessoa é o grande incêndio da sua vida, sabe? É o grande foco da sua vida, é o seu grande sonho. E quando você perde isso, você não consegue mais reconhecer nada, você não valoriza as faíscas, os pequenos momentos bons da sua vida. O momento que o seu gatinho faz uma pose fofa, bem assim, ó, que só fica fofo em gato, meio fica meio estranho, meio furry, sei lá. Enfim, é o momento que você vê seu pet fofo, feliz, te amando, e você fica feliz, e você fica pensando, porra, isso aqui é uma faísca. Eu simplesmente tenho vontade de viver quando eu vejo meu gato sendo fofo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Infelizmente, um dia ele vai embora, ou eu vou primeiro. Mas um dia ele vai embora. E o que eu tenho que pensar é nas faíscas que eu vivi graças a ele. Agradecer. Sofrer pelo luto, porque não tô dizendo que não é pra sofrer, gente, faz parte. É aceitação, é sobre aceitar seus sentimentos. Mas os pensamentos que eu pretendo ter... Nossa, meu Deus, já tô planejando os pensamentos que eu vou ter lá no futuro. Mas os pensamentos que eu tenho que desenvolver, ou então evitar... desenvolver ou evitar, escolhe. Os pensamentos que eu tenho que ter é de que foram bons momentos, vou sentir saudade, que eu amei, que eu ainda o amo e que eu vou continuar amando, que vai estar sempre no meu coração. E não aqueles sentimentos de, pô, perdi a minha razão de viver. Meu gato, ele é muito importante pra mim, entendeu? Mas seria muito triste se quando ele partisse eu perdesse a minha razão de viver. Porque isso não significa exatamente que ele tem uma grande importância. E sim que tem poucas coisas importantes pra mim. Ou pra você, no caso. Que tem... Ou no caso que você tem pouca importância pra si mesmo. Isso significa que tem um problema. Ai, eu tava falando sobre relacionamentos. Como eu faço conexão? Quando você pensa que ao terminar o relacionamento você não tem mais razão pra existir, quer dizer que você tinha que ter resolvido o problema muito antes de ter entrado nesse relacionamento. Ou que você desenvolveu um problema por ter entrado nesse relacionamento. Mas lembra que tu é inteiro, sozinho. Que, claro, a gente precisa ter essas pessoas pra nos dar apoio, mas que quando uma vai embora, a gente fica triste, mas tem que se readaptar, e a gente consegue se readaptar. O que a gente tem que fazer é ficar de olho nos pensamentos. Sabe, a tal da metalinguagem? Ficar pensando, cara, por que eu tô pensando isso? O que tá me fazendo ter esse tipo de pensamento? Pensar sobre o que você tá pensando. Meio que te vigiar quando você tá começando por um caminho perigoso. Não deixe nisso. E voltando pro assunto primário, que era sobre o cara que falou que não acreditava que pessoas poderiam deixar de gostar uma da outra. Bem, pra mim é óbvio que sim, que é possível. Porque as pessoas vão deixando de se admirar, as pessoas vão mudando e vão passando a gostar de outras coisas. E se você tá passando uma situação dessa, meu amigo, eu sinto muito que você tenha passado por essa situação. De ter sido rejeitada, ainda estar apaixonada pela pessoa. Mas você provavelmente foi sim gostado. Você foi sim amado em algum momento por essa pessoa. Mas as coisas mudaram, essa pessoa mudou. Então faz diferente. E ela ter terminado contigo, a não ser que seja por um motivo muito específico, diz muito mais sobre ela do que sobre você. Muito mais sobre os interesses dela do que sobre você. Se ela terminou contigo porque de repente você é uma pessoa abusiva, aí é bom pôr a mão na consciência e pensar um pouco. Mas se ela terminou porque ela disse, poxa, desculpa, não tá mais rolando. Então, acontece que realmente pode ser isso, não tá mais rolando mesmo. E segue a bola pra frente. Supera, cara, supera. Brincadeira, relaxa. Só pode ficar na fossa, mas só por uma noite, não o dia inteiro. Poetiza. Enfim, eu acho que é isso. Beijo. Olha que bonitinho. Dá pra ver? Né? Deixa eu pegar, pôr na luz. Depois eu dou beijo de novo, tá? Aqui, ó. Não rola. Fica aí.
conseguir, vai ser uma edição, hein? Olha que coisa bonitinha. Adoro luzes. Né? Coisa legal. Agora não vai me rolar, né? Rolou! Tchau! Beijos.